Boa Boa noite. noite, Rabino. Boa noite para todos. Boa noite. Bom, quem que está faltando por enquanto? Acho que só as irmãs, a Gil e a Paula. Que devem estar chegando. Uma delas falou que estava chegando. Eu tenho um assunto para falar com vocês, que eu gostaria de escutar vocês. É o seguinte. Deixa eu até parar um pouquinho a gravação, porque acho que não é tema de aula. Pronto. Então, vamos lá. Gente, na aula passada, a gente falou sobre... A gente acabou concentrando bastante... Maravilha, obrigado, Adela. Eu acho que para os demais também, então tudo bem. Eu só disse que a gente está tendo uma invasão de italianos na BT, que eu acho que eu começo a ficar preocupado, muito palmeirense, mas enfim, brincadeiras à parte. O palmeirense eu falei agora, não falei para ele, mas falei que tem um monte de italianos na nossa turma, ou descendentes de italianos. Então, assim, a gente se concentrou muito em Tisha B'Av, que eu achei que foi interessante. Um ponto que depois eu fui ver que eu não falei, mas a gente sempre vai aprender alguma coisa a mais, vamos dizer, dos costumes de Tisha B'Av. Tem as Kinot, deixa eu ver se eu escrevo aqui. Fugiu até como que... Aqui, Tisha B'Av. É uma espécie de piut, eu acho que eu já falei para vocês, é uma espécie de poemas, como se fossem poemas tristes, né? Foram feitos especificamente para essa época de Tisha B'Av. Então é uma coisa mais melancólica e tudo isso, e que também que são lidos, fazem parte da liturgia de Tisha B'Av. Acho que basicamente é isso que eu tinha esquecido. E hoje eu queria aproveitar para a gente ir para o outro lado de novo, a gente pegar um pouco em cima da pergunta do Rafael, da última aula, da penúltima, um pouco da estrutura da reza de Shabbat, a gente poder dar uma passada por ela. Não sei até aonde que a gente vai depender das explicações ou das perguntas, mas a gente poder dar uma passada para vocês terem uma clareza maior sobre o serviço que vocês mais participam, que é o do Kabbalat Shabbat. E aproveito para convidar vocês, aqueles que puderem vir no sábado de manhã. Entendo que amanhã a gente, de novo, não vai ter bar mitzvah, no caso amanhã, não vão ser muitas as situações, e aí participarem da reza, eu fiquei até na dúvida se amanhã eu faria a leitura da Torá ou não, mas eu ainda não tenho muita certeza de ter. É um gato preto que invadiu aqui, ainda bem que nós não somos supersticiosos. Então, assim, eu estou tendendo no sábado a gente fazer a reza das 9h30 às 10h30, e depois tem um estudo sobre Torá e coisas que se relacionam à Torá dessa semana, que tem muita coisa interessante, né? A Sereta de Brot, são as 10 declarações, os 10 mandamentos. O Shema Israel aparece, primeiro parágrafo nessa leitura da Torá. Outras passagens, a Parashat Vayit Hanan, que ela é bem interessante. Então, para aqueles que estão participando desses, já tivemos acho que 2 ou 3, tem sido bem gostoso. E fica, então, esse convite. E também o convite para a gente, dentro do possível, eu convido vocês a gente ir criando a prática, né, para aqueles que podem e têm condições de fazer isso, de colocar na agenda o sábado de manhã, até porque é um serviço que na Betel é mais fraco, eu digo, em termos de participação. Então, a gente precisa dessa participação. E eu estou convidando vocês, não estou obrigando, tá? Mas estou convidando, acho que é um momento bacana também. Então, mas voltando para sexta-noite, eu vou usar hoje como apoio dois sidurim que não são os da Betel. Deixa eu só ver. Eu queria compartilhar alguma coisa aqui com vocês. Que eu queria mostrar qual que era a... Peraí, eu não estou encontrando aqui, só um minutinho. A sequência das rezas que eu queria mostrar para vocês. Então, só deixa eu relocalizar onde que eu pus isso. Está aqui. Pronto, estava aberto no lugar errado, então deixa eu... Agora sim.
Então, assim, falando do Kabbalat Shabbat, a gente viu, né, só para fazer um retorno, a gente viu o início, né, falamos do... Ai, me deu um branco. Das primeiras orações, né, do acendimento das velas, Yedid Nefesh, e aí vimos os salmos, né, cada um para um dia relacionado a um dia da semana, e acho que a gente não chegou a ver o Lech Hadodi, mas eu creio que eu disse para vocês que depois do Lech Hadodi tem outros dois salmos, né, o Salmo 92 e 93, e aí depois a gente falou bem por cima da continuação, da continuidade da Tefilá. Então, quando a gente termina o Kabbalat Shabbat, a gente chama de Kabbalat Shabbat tudo, né, normalmente, e um erro que, na minha opinião, um erro que eu vejo algumas pessoas fazerem, inclusive, vamos dizer, pessoas que trabalham na questão litúrgica, né, às vezes Hazanim e tudo, de chamar o Kabbalat Shabbat de Kabbalat, né? A gente pode até falar que talvez em português esteja ligado a essa intimidade que às vezes a gente tem com alguém, né? De eu, sei lá, chamar o Fábio de Fafá, né? E aí eu vou chamar o Kabbalat Shabbat, meu amigo, então chamo de Kabbalat. Vamos Kabbalat. Mas no hebraico está errado, né? Porque Kabbalat seria a recepção de. Então eu falo, gente, vamos lá para a recepção de. Recepção do quê, né? Então Kabbalat Shabbat, a gente fala muitas vezes como representante de todo o serviço noturno, mas a rigor a gente já viu que na verdade é a primeira parte que vai até antes do Barhu, ou seja, ele vai, né, a gente tem o Lech Hadodi, deixa eu só pegar aqui para vocês. Kabbalat Shabbat, Lechu Ner Hanenah, tudo isso a gente viu. Só um minutinho. Enfim, tem o Salmo 92, Salmo 93, que vem depois do Lech Hadodi. E aí, na Betela a gente não faz isso, mas em alguns serviços, eu citei isso para vocês, para sinalizar o final desse serviço, tem um Kadish dos enlutados, e aí a gente vai para o que a gente chama do Arvit de Shabbat ou Ma'ariv. Tudo isso, de alguma maneira, a gente falou, né, nas aulas anteriores. Até aqui todo mundo está acompanhando? Está tudo bem? Tá. E aí tem essa estrutura do Arvit, vou dar uma olhada com vocês agora bem rápido de como está aqui, e até responder algumas questões que algumas pessoas levantaram, né? Acho que a Geise levantou em algum ponto numa das aulas passadas. Então a gente tem, na parte do Arvit ou Ma'ariv, algumas pessoas vão chamar também de Ma'ariv, né? O serviço da noite. Rabino Bonder, por exemplo, chama de Ma'ariv. A gente vai ter o Shema e suas bênçãos. Então, o Shema, ele vem cercado à noite de 4 brachot. Uma bênção que começa falando da noite, que a gente vai ver, Ma'ariv Aravim. Ma'ariv quer dizer, vamos dizer, o passar da noite, né? Como se vamos dizer, o processo da noite, das noites virem, né? De ir embora o dia e a chegada das noites. Aravim é o plural de Erev. Erev em hebraico é uma das palavras para noite. Aí vem a segunda brachá, que é Ahavá, ou Ahavat Olam, né, que é outra brachá antes do Shema. Aí vem o Shema Israel, composto de 3 parágrafos. Depois do Shema, que é a principal oração, né, desse conjunto que a gente está chamando de Shema e suas bênçãos. Aí vem uma bênção posterior, a bênção Geulá, e a segunda bênção posterior, que é a bênção Hashkivenu. Geulá quer dizer redenção ou salvação, e Hashkivenu quer dizer coloque-nos para deitar, coloque-nos para dormir. Então, são essas orações. Terminou essa fase do Shema, a gente tem aqui uma oração típica de Shabbat, que é o Veshamru, Veshamru Bnei Israel et Shabbat, né, que é também tirado do texto bíblico, aqui no caso,
em que vai falar do povo de Israel que guarda o Shabat de geração em geração. E aqui você tem uma espécie de... É como se fosse um pequeno corte nessa reza da noite. Eu já falei para vocês, né, que o Kadish, ele serve como... Se não é o Kadish dos enlutados, o Kadish ele serve para separar seções e subseções do serviço religioso, como se fossem portas, né? Eu vou até um pedaço, aí eu cheguei aqui, aí eu abro uma outra porta, passo para a próxima fase. Então, aqui a gente está dentro de um mesmo bloco, que é o bloco da noite, né, do serviço noturno. A primeira parte desse serviço noturno vai do Shema e suas bênçãos até o Vexambro. Aí eu tenho uma portinha, vamos dizer, como não é... Eu não estou terminando um serviço religioso todo, eu tenho um meio Kadish, como dizendo, vamos fazer um intervalo. Se fosse uma peça de teatro, agora me passou essa imagem, uma peça muito longa, uma ópera, é como se fosse aquele momento do intervalo, ó, pessoal, 15 minutos para ir comer alguma coisa, ir no banheiro, etc., conversar um pouquinho e voltamos para o segundo ato. O Kadish é como se fosse esse pequeno intervalo, a gente vai para a Amidah. Amidah de Shabbat, já vamos falar. Vai Hulo, outro canto remetido ao texto bíblico, falando sobre o final da criação, né? Dos 7 primeiros dias da criação. Depois eu chamei de bênção síntese. Eu vou explicar para vocês, que chama Me'ein Sheva, que seria uma espécie de resumo das 7. Eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. E aí vem um Kadish completo, como dizendo, agora terminou uma sessão grande, né? Da reza, e agora nós vamos para as orações finais. E aí nós temos Aleinu Lechaber, que na verdade é a oração final, e o Kadish dos enlutados, que encerra, como sempre. Kadish dos enlutados, saibam que ele sempre aparece para fechar de vez todo o bloco de orações. Só que para não acabar para baixo, vem o Adon Olam, e depois o Adon Olam ou o Igdal, que uma oração pode ser uma, pode ser a outra. São cantos mais alegres, tá? Aqui, numa linha geral, a gente vai passar meio que por todos eles. Até aqui tudo bem? Ainda? Tá. Aí, voltamos da sinagoga. Tá. Aqui a gente tem na sinagoga, eu sei, nós fazemos o Kiddush. Aliás, eu quero cumprimentar as meninas que estão criando aí uma comissão de Kiddush que a gente quer fazer. Já tem pelo menos mais uma voluntária querendo participar. A Júlia... me fugiu agora o sobrenome dela, é uma pessoa que começou a frequentar agora a Betel, e eu vou levar isso mais para a diretoria, a gente já está falando sobre isso. Diga, Gil. Como te chama? De Júlia mesmo? Ou te chama de Gil, que você escreve Gil? Tanto faz, tanto faz. Gil, acho que é mais rápido. Tá bom. Eu tenho uma dúvida, não é sobre o Shabat, mas é sobre Shema, né? Eu estou assistindo uma série de ficção, totalmente ficção, e tem um episódio que a pessoa morte, vai levar as pessoas que morreram. E aí, nessa hora, ela vai levar um senhor, e o senhor fala assim para ela, só um momento, eu preciso fazer uma reza antes de ir. E aí ele começa a falar o Shema, e não tem nada a ver com o judaísmo. Eu até chorei, sério, porque foi muito emocionante. E aí eu fiquei pensando, nossa, e também faz isso antes, né, de morrer? Tem a ver mesmo? Tá certo isso? Eu acho que tem. Depois eu preciso ver uma sequência. A gente vai depois voltar para chamar, mas é legal a tua pergunta. E eu acho muito legal isso da gente poder trazer situações da realidade, ou de filmes que a gente vê, enfim. Às vezes tem filmes que trazem situações que não tem nada a ver, mas aqui eu acho que tem sim. Uma das questões que tem a ver é que o Shema Israel, vamos dizer, a mitzvah, a regra, é a gente rezar o Shema 2 vezes por dia. Na prática, muitas pessoas têm o costume de rezar 3 vezes por dia. Mas as 2 vezes seria de manhã e à noite. Então a pessoa reza de manhã, nas rezas da manhã, reza à noite nas rezas de Arvit, durante a semana e no Shabat, porque a gente está falando do Shabat, mas muito do que a gente está falando do Shabat, depois vocês vão ver que vale para a semana, né? E algumas pessoas têm o costume de rezar o Shema al-Hamitah. Shema al-Hamitah, daria até um jogo de palavras aqui. É o Shema já na cama. Ou seja, o Shema antes de dormir. Seria essa tradução. Então,
Por que rezar o Shema antes de dormir? O Shema, a gente, assim, antes de dormir se reza o Shema Israel, e aí alguns, inclusive, acrescentam algumas orações em que você perdoa as pessoas que eventualmente tenham te feito mal, e, né, e que você também pede desculpas também por você ter agido eventualmente mal com alguém, e aí você dorme. Uma das ideias por trás desse costume é, quando a gente vai dormir, né, tudo bem que o Fábio, agora fiquei com isso na cabeça, que o Fábio gosta da oração acho que vem, né, que a gente agradece a Deus por permitir e pede a Deus para que a gente possa dormir em paz. E que a gente possa acordar no dia seguinte para a vida e em paz, a gente costuma dizer. Mas a gente perde o controle à noite, né? Então, vamos dizer que a gente, como dizem alguns, tenha a morte dos justos, né? Que a gente morra dormindo, sem sentir, e etc. Mas morreu, né? Então, algumas pessoas dizem, bom, antes de morrer, eu quero rezar o Shema, né? Eu quero primeiro afirmar a minha fé, também perdoar aqueles que porventura tenham me feito alguma coisa má, sei lá, para ficar mais leve essa minha relação com eles, e eu também pedir perdão, como se fossem, vamos dizer, a gente teria a possibilidade de todos os dias ter uma espécie de mini Yom Kippur, ou de mini dia do perdão, sem precisar concentrar tudo num dia só, né? Não no sentido de jejuar, mas no sentido de enfim, de não ir dormir pesado, se sentindo culpado e etc. E nem chateado com outras pessoas. Então existe esse costume de rezar um Shema antes de uma possibilidade, pelo menos, de você morrer naquela noite, né? Então, por via das dúvidas. E existe um outro momento, que seria exatamente antes de morrer, em que existe uma oração, que depois eu preciso dar uma olhada realmente se ela inclui mesmo o Shema, eu acredito que sim, que é uma espécie de oração de confissões, antes do... E tem isso na tradição judaica, eu sei que tem em outras tradições, na cristã e tudo, mas existe um momento que talvez ajudar, alguns dizem que é até uma estratégia interessante para ajudar a pessoa a fazer essa travessia. Se a pessoa estiver consciente e ela está morrendo, ela está realmente moribunda, ela sabe que ela está morrendo, e ela estiver consciente, a possibilidade de ter uma oração, de estar perto das pessoas queridas e de poder se perdoar e poder perdoar outras pessoas e ficar em paz, talvez isso ajude esse momento a ser um momento tranquilo ou mais tranquilo, né? Depende de como a pessoa lida com esse momento. Então faz sentido sim. Acho que é isso que eu queria te colocar. Rapidinho aqui. Eu acho que realmente faz sentido, porque eu também já vi em um filme e uma série. O filme era sobre o Holocausto e a pessoa rezava o Shema. E na série, na falda, que o cara fala, você vai morrer, não sei quem, então reza. E o ator começa a rezar o Shema, porque ele ia morrer. Tem muitas citações a respeito de pessoas que rezavam o Shema quando estavam morrendo queimadas nos autos de fé, né, durante a Inquisição. Então é uma referência, né, rezar o Shema antes de morrer. Então faz sentido, sim. Bom, podemos continuar, então? Então vamos lá. Então aqui a gente passou por todas essas orações. A gente chega no... tem uma pergunta da Geise, que falava do Shalom Aleichem, quando se cantava o Shalom Aleichem. Hoje eu encontrei uma passagem que diz exatamente, né? Ao regressar, estou vendo um barulho estranho aqui, em casa eu estava estranhando. Ao regressar da sinagoga, mas gente, não é ao regressar, quando você está indo da sinagoga para casa no seu caminho, não, é quando você chega em casa, Shalom Aleichem, antes do Kiddush. Acho que foi até o que eu falei para vocês também, né? Mas o Shalom Aleichem se canta antes do Kiddush, e não antes do Kabbalat Shabbat, depois do Kabbalat Shabbat, tá? Antes dos jantares. Então, isso, só confirmar isso para vocês. Aí vem o Kiddush. Aqui na Betel a gente não tem o costume de ter uma travessa com uma natlá, né, com uma espécie de xícara, né, de duas alças com que você lava as mãos, mas muitos lugares têm isso e pode se fazer em casa também. Acho que a Adla disse que tinha uma bonita, não foi a Adla que falou? Foi.
Eu tenho sim. Eu vou levar na próxima aula. Tá bom. Acho que eu tenho uma em casa. Eu acho que eu tenho duas em casa. Eu posso levar a bonita e a feia para mostrar para vocês que tem. Que tem. Em Israel se vendem desde umas de plástico, dessas bem simples assim, mas que serve ao princípio, até algumas realmente lindas, né? E a gente vai ver. A minha não é maravilhosa, ela só tem, para mim ela é especial, mas assim, ela é simples, mas é de louça, é bonita, eu acho. Não, tá bom. Estou dizendo que assim, tem desde aquelas que vão dizer em Israel vai custar 5 shekels, né? Ou se fosse 10 reais, até de prata, de não sei o quê, tem um monte de coisa. Então, bacana, mas é legal que você traga. E aí, quando você for trazer, avisa, eu vou ver se eu consigo trazer a minha de casa também, para mostrar. Tá bom? Combinar. Legal. E, enfim, e aí sobre o pão, canções de Shabbat, tem várias. O Sidur da Sefer tem várias canções de Shabbat. Não são todas que eu conheço, já posso dizer para vocês, mas dá para aprender. Né? Tá aí outra boa sugestão de trabalho, de fim de curso, né? Fazer aí uma relação das músicas e das melodias de Shabbat, tradicionais, antigas, só como uma ideia. Então, aqui a gente falou muito da noite de Shabbat. Fala, Adla. Eu tenho uma dúvida, mas agora eu não vou saber qual que é a reza, mas tem uma reza que no Sidur tá para falar amém, a congregação fala amém, e lá na Betel fala Venru. Venru, repete. Bricho. De falar o amém, que é o que está escrito. É no Kadish completo. Uma diferença de costume Ashkenazi e Sefaradi. É só isso. A gente fez agora uma escolha. Então, tem uma parte que fala não sei o quê, deixa eu localizar o trecho exatamente, mas, enfim, se fala... Peraí, agora eu cismei de encontrar, só um minutinho. Não, na página da... Shmei Dekushá. Shmei Dekushá. Shmei Dekudeshá Brihu. Aí a gente até faz uma cena, fala Brihu, né? Até para... Aqui o Kadish completo. Né? Então, ele tem... Itbarach, Veishtabach, Veitpaar, Veitromam, Veitnaseh. São todas palavras de, né, que Deus seja abençoado e elogiado e elevado e, enfim, coroado e embelezado, né? Estou traduzindo, e colocado para cima e de novo louvado. Shmei de Kudeshá quer dizer, está em aramaico a oração, né? Está meio misturado hebraico e aramaico. Shmei de Kudeshá quer dizer Shemo Hakadosh, o seu nome sagrado, Brihu, Baruch Hu. Não, desculpa, Shemo Shel Hakadosh Baruch Hu, o nome do sagrado bendito seja, né? E aí algumas pessoas, a tradição sefaradi, as pessoas respondem amém. Deixa eu ver se alguém... Sim, isso, no Kadish. Então, o que eu falei? Eu falei Kiddush? Se eu falei Kiddush, me desculpem, Kadish. Então, só que aqui está dizendo assim, bom, Shemo Shel Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu é uma expressão que vocês vão escutar bastante, é o sagrado bendito seja, né? Ou seja, é um dos nomes de Deus. Então aqui está falando de Kudsha Berichu, né? O sagrado bendito seja, e é como se alguns respondem amém, e outros respondem bendito seja, né? A tradição sefaradi é responder amém. A tradição ashkenazi é responder bendito seja. É só isso. E aí o Márcio me levantou uma vez essa dúvida e eu fui atrás e falei, bom, a tradição ashkenazi é Brihu. Aí ele falou, bom, nós somos uma comunidade majoritariamente ashkenazi. Somos uma comunidade que mescla muitas coisas. A gente fala numa questão inclusiva, a gente traz vários elementos, como como é que chama aquela oração que as primeiras letras, vamos dizer, que o número de palavras dá a ideia dos 42 nomes de Deus. Agora me deu um branco também. Ana Becoa, não é? Ana Berroa? Está me dando aí uns brancos hoje, acho que é mais do cansaço de um dia ou de uma semana que foi muito puxada. Eu estou bem de saúde, está tudo bem, não estou triste, né? Que às vezes algumas pessoas me perguntam, mas Rabino, você está triste? Não, às vezes só estou um pouco cansado. Então, mas está tudo bem, tá? Então, Ana Becoa, que é uma tradição sefaradi, de rezar Ana Becoa no Shabat, não é Ashkenazi. Mas foi incorporado no nosso Sidur. Eu vi que no Sidur reformista israelense, que eu estou com ele na mão aqui também,
o novo também foi incorporado, mas a gente falou, vamos colocar Brihu, sendo a tradição Ashkenazi da Betel. E aí a gente resolveu mudar para Brihu. Mas poderíamos rezar Amém sem nenhum problema. Mas essas perguntas são boas, porque às vezes é uma resposta simples e de costume, e que já esclarece, né? Então, eu queria então dar uma passada agora por essas orações. Eu não vou ter agora como compartilhar com vocês na tela, né? A menos que vocês tenham um Sidur em mãos, né? Mas eu não queria usar agora o Sidur da Betel exatamente, porque às vezes o Sidur da Betel tomou algumas liberdades de pôr a oração do Misheberach e tal, que não são orações típicas de Shabbat. Eu queria dar para vocês uma ideia mais geral. Não que eu não goste da sequência da Betel, eu gosto, mas queria dar uma visão mais ampla para vocês, até para deixar vocês mais à vontade de saberem o que acontece na maioria das sinagogas, vamos dizer assim. Tá? 90% é igual, não vou assustar vocês, mas enfim, vamos lá. E eu vou partir agora eu mudei aqui a página, do Lechadodi. Tá? A gente falou dos Salmos e tudo, vamos para a principal oração primeiro do Kabbalat Shabbat, e depois a gente vai focar mais na parte do Arvit de Shabbat, na parte da segunda parte, né, do serviço da noite. Então, deixa eu só localizar aqui. Também não vamos esmiuçar o Lechadodi. A gente vai ter uma ideia principal, tá bom? A menos que alguém tenha alguma dúvida de um trecho exatamente. Então, Lechadodi é um poema, muito provavelmente vindo da Idade Média. Deixa eu dar uma lida, o que fala aqui a edição israelense. Quando eu estou mostrando... eu estou com o vídeo desfocado, só um minutinho. Essa aqui ela está em hebraico e em inglês, que acabou de sair. E eu não tenho como não deixar de comprar, porque é minha turma e os meus professores, então eu sempre fico muito... Né, eu falo que quero ter isso como a minha referência. Então, esse daqui é só de Shabbat, e provavelmente vai servir em boa parte como base para uma renovação do Sidur de Shabbat da Betel, e tem o totalmente em hebraico israelense, que aí é um Sidur completo, né, para Shabbat e semana e Hagim, e festas. Então aqui ele diz assim, cadê? Para além do poema do Piut, como se fala em hebraico, do poema Piut é poema litúrgico, Lechadodi, que tem uma relação com o Shabbat, tratando o Shabbat no feminino, né? A gente trata do Shabbat como Shabbat Amalkah, a rainha Shabbat, ou a noiva Shabbat, então Shabbat no feminino, e ele põe aqui em parênteses. E também coloca no feminino o povo de Israel e também a cidade de Jerusalém. Aí ele segue aqui, na próxima página, depois do Piut, tem aqui uma outra oração que eles põem em paralelo, uma oração um outro texto que eles colocam, que coloca o Shabbat coloca diante do Shabbat Deus como um Deus amado, como se fosse assim, vamos dizer, do sexo masculino, ou seja, Deus no masculino e o Shabbat, ou o povo de Israel, ou Jerusalém no feminino. Então, aqui a gente já tem uma ideia de que esse poema, ele toma essa liberdade poética de falar de uma espécie de casamento, né, entre o noivo, que é Deus, e a noiva, que pode ser o Shabbat, pode ser o povo de Israel, ou pode ser a própria cidade de Jerusalém. Então, essa relação é colocada no Lechadodi. E aí depois vem, Beyom Tov Shechal, enfim, em um dia de feriado, né, de Hag, de Yom Tov, como se fala em hebraico, ou Yom Tiv, como a gente viu num outro texto em Yiddish, que caia no Shabbat, e no Kabbalat Shabbat que caia em Chol HaMoed. Chol HaMoed a gente ainda vai aprender, são dias como se fossem de semi-feriado, feriados com menos exigências, no meio de Pesach
e no meio de Sukkot. São dois festivais importantes, né, de uma trilogia, né? Não, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, em Pesach e em Sukkot, os 4 ou 5 dias do meio dessas festas, que duram 7 a 8 dias, são chamadas de Chol HaMoed, que literalmente seriam os dias comuns do feriado, né? A gente poderia dizer assim. Talvez porque os antigos tenham sacado que não dava para fazer com que as pessoas ficassem 7 ou 8 dias sem trabalhar, né? Então, fica sem trabalhar no primeiro dia, no último, e nos dias do meio você pode trabalhar, mas ainda mantém algumas regras do feriado. Então, quando o Yom Tov, quando esse feriado cai no Shabbat, né, o Hag, tipo, primeiro dia de Pesach, o primeiro dia de Shavuot, o último dia de Pesach, o primeiro dia de Sukkot, o último dia de Sukkot, ou quando o Kabbalat Shabbat, a sexta-feira à noite, cai num desses dias de meio feriado, o costume, ele fala, é só recitar do Lechadodi as 2 primeiras e as 2 últimas estrofes do Lechadodi. Pode escrever como chama o quê, Adela? Não entendi. Chol HaMoed. Boa, João. O João foi mais rápido. Então, está contratado, João. O João pôs o pé para frente, pronto. Obrigado. Então, assim, o Lechadodi, ele vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrofes. Então, algumas curiosidades que eu quero trazer para vocês, que vão além do Lechadodi, mas algumas práticas comuns de poemas litúrgicos hebraicos, né, judaicos, da Idade Média. Então, o Lechadodi, cada um dos versos, cada uma das estrofes, não dos versos, começa com uma letra. Se a gente for pegar, vocês vão ver que, tanto no Sidur da Sefer, eu não lembro agora no da Betel, mas aqui no meu Sidur reformista israelense também está destacada essa primeira letra. Parece que assim havia uma prática, uma ideia, uma espécie de uma regra de etiqueta, de que em poemas litúrgicos a pessoa não assinasse o próprio nome, como se aquilo fizesse parte dos direitos de todo o povo de Israel. Mas alguns davam um jeito de deixar o seu nome inscrito. Ou seja, o cara não dizia Lechadodi, autor, Shlomo Alkabetz. Aí o cara, bom, não pega muito bem, mas aí o cara escreve os versos e foi pondo as letras do nome dele nas iniciais, no início de cada estrofe. Então, se você for pegar, a primeira estrofe começa com a letra Shin, a segunda com a letra L, a terceira com Mem, letras hebraicas, a quarta com Rei, formando o nome hebraico Shlomo, que é Salomão. Então, aí você já sabe que o primeiro nome do cara é Shlomo. Aí depois vem o Rei, Lamed, Vaf, Yud, acho que aqui já não tem uma relação tão direta, mas normalmente se identificou que era, se não me engano, é Shlomo Alkabetz o nome, né? As pessoas chegaram à conclusão por A mais B, que foi ele que escreveu o poema, né? Porque o poema é da época em que ele viveu e ele era o cara mais conhecido que escrevia esse tipo de coisa, então é dele. Então, uma curiosidade. Muitos poemas têm essa situação, outros trabalham muito na questão de usar as iniciais do alfabeto hebraico, quer dizer, seguir a sequência do alfabeto hebraico. O primeiro verso, a primeira estrofe com Aleph, a segunda com Beit, a terceira com Gimel, e às vezes isso dobrado, 2 Aleph, 2 Beit, 2 Gimel, às vezes até 4. Isso a gente encontra, inclusive, em alguns salmos, né? Então, são algumas estruturas conhecidas aí de poemas hebraicos que seguem essas regras. E aí a gente vê, não vou pegar todos, mas pegar alguns e a gente vê do que eles estão falando, né? Então, Lechadodi likrat kala, venha, meu amado, Dodi. É uma palavra interessante. Dod, em hebraico, quer dizer tio. Mas Dod, em hebraico, também quer dizer amado, querido. A gente não usa muito no dia a dia. Você não vai dizer para o seu namorado, para sua namorada, Dodi Sheli. Se você falar uma coisa dessa, vai chegar um israelense e vai olhar para você e falar, esse cara não sabe hebraico, né? Esse cara está chutando. Então,
a gente vai ver isso em alguns poemas, principalmente poemas mais antigos. Tem outras formas, inclusive já que a gente está falando do Dia do Amor amanhã, né? Tu B'Av, por exemplo, se você fala Ahuvati, minha amada, Ahuvi, pode ser. Também no hebraico moderno não é muito usado, geralmente tem outras expressões. Agora não está me vindo à mente, mas vamos dizer, uma coisa que eu apanhei no começo quando cheguei em Israel era, sei lá, eu tinha uma amiga, né? Então vamos dizer que a Paola é minha amiga. Eu chegava para as pessoas, Ahavá é amor, mas é amor, mas Augusto, uma coisa é a palavra ser amor, outra coisa é você dizer, essa pessoa é minha namorada, essa pessoa é a pessoa que eu amo. Não é tão literal. O hebraico, assim como o português, se você usar literalmente algumas palavras que você aprende, você vai acabar errando, né? Tem me fugiu o nome dele, tinha um humorista brasileiro que escreveu, acho que dos anos 80, 90, que uma vez escreveu um livro, acho que até de antes. Ele escreveu um livro chamado The Cow Went to the Swamp, que era uma tradução literal. Ele pegava expressões brasileiras e traduzia para o inglês. The cow went to the swamp, a vaca foi para o brejo. Se você for falar isso literalmente, não funciona, né? Então, a Adela queria fazer uma pergunta ou ficou com a mão levantada? Fala. Fiquei na dúvida. Quando eu casei, né? Eu lembro que eu falei uma frase que usava o Dodi, né? Que era Ani, Le Dodi, Le Dodi. Eu não lembro o que significa, mas na época eu aprendi isso, que eu já esqueci. Mas se você puder falar sobre isso. Não. E aí eu vou ver se eu sou um pouco mais objetivo, senão eu não consigo passar por todo o serviço. Mas não, porque eu estou aprendendo com a Adla, pelo menos até consciência de ser mais objetivo. Que a Adla ela puxa por esse lado e para mim é ótimo, porque se deixar eu saio voando. Mas assim, Anile Dodi Vedodili, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa oração que vem do Cântico dos Cânticos, vem do Shir Hashirim, em hebraico, que é o Cântico dos Cânticos, que é um livro atribuído ao rei Salomão, belíssimo. Eu acho que a gente poderia instituir o estudo do Shir Hashirim, vamos dizer, como um estudo muito próprio para esse período de Tu B'Av, né? Para o Dia do Amor ou para esse período. Ele tem super a ver com isso. Pô, Adela, eu estou falando uma coisa tão legal e você... Tá bom, eu sei, estou brincando. Ficou na cara que foi um erro de apertar o botãozinho. Então assim, mas bem lembrado para a gente trazer essa questão também. Aqui, inclusive, no Sidur israelense, já que a gente falou do Shir Hashirim, algumas pessoas têm o costume, no Kabbalat Shabbat, de estudar o Shir Hashirim. Eu vou até ler um trecho para vocês, fazendo um parênteses, estou voltando mais para trás, tá? Então, teve lá, vamos dizer, antes do Kabbalat Shabbat, eu vou ler aqui, no Sidur israelense, ele traz assim: os rabinos interpretam o super desafiador relacionamento romântico entre os amantes no Cântico dos Cânticos, né? Como representando o relacionamento entre o povo de Israel e Hakadosh Baruch Hu, e o Sagrado Bendito Seja. Deixa eu ver como é que está em hebraico isso, porque a tradução do inglês ficou confusa. Está um pouco diferente a tradução do hebraico em relação ao inglês. Assim, os rabinos interpretam esse relacionamento mega romântico. Acho que eles foram delicados, porque talvez eles estejam no Sidur. O Cântico dos Cânticos, se alguém já leu, é um texto que tem um caráter erótico muito claro, né? Então, acho que no Sidur a pessoa deve ter ficado intimidada de falar erótico no Sidur, então ela colocou um relacionamento romântico muito intenso entre os amantes, né, do Cântico dos Cânticos, como representando o relacionamento entre o povo de Israel e Deus. Os cabalistas imaginam o Shabat, a noite de Shabat, o Kabbalat Shabat, como o momento da união mística entre a nação de Israel, entre o povo de Israel e Deus. Algumas comunidades leem o Cântico dos Cânticos para receber o Shabat. Ou seja, na tarde e início
do Kabbalat Shabbat. Notem, prestem atenção no diálogo, como as vozes se alternam entre os amantes. Os versos e as frases, e aí eles colocam aqui no texto hebraico, que estão grafadas, geralmente são cantadas em hebraico. Bom, aí eu não tenho como mostrar isso para vocês exatamente, mas é super interessante, e é desse lugar que saiu um costume, na verdade, que veio do judaísmo liberal, que é da mulher também ter fala no seu casamento, que normalmente era só o homem, né? E aí o homem fala lá uma frase e a mulher, numa tradição, fala Anile Dodi Vedodili. Já hoje tem outras possibilidades também, mas no meio ortodoxo as mulheres não têm nem essa fala, né? Só uma curiosidade. Então, bom, então vamos. Então, Lecha Dodi, Anile Dodi Vedodili. Tem um canto lindo que é Dodili Vanilo Haroe Bashoshanim, que daria para incluir também no Shabat. Então, tem várias orações que vêm dos Salmos que trazem essa expressão de Dodi como meu amado. Mas a gente não usa isso no dia a dia, é isso que eu estou dizendo. Seria como, sei lá, às vezes usar uma expressão portuguesa do século XVI e colocar no nosso dia a dia, ia ficar esquisito. Fala, Gil. Eu vou aprender a falar Gil, estou achando bonitinho. Sobre Lecha Dodi. Por exemplo, eu não cresci num lar judaico, então não sei se essa pergunta é óbvia. Mas, supondo que eu não vá para a sinagoga e eu vá passar meu Shabbat com a minha irmã e com o meu marido, eu acendo as velas. Aí eu quero jantar. Nesse meio, o que eu falo? É Lecha Dodi, eu coloco essa música para tocar, né? Essa canção. Vocês cantam antes de jantar? Como que é essa sequência, se eu não for para a sinagoga? Boa pergunta, e eu não tenho certeza se você já me fez essa pergunta em particular, de alguma forma, como dizendo assim, como que eu rezo em casa no Shabbat? Eu não sei se foi você ou se foi alguém daqui do grupo, ou uma outra pessoa, porque eu tenho muita vontade da gente ter na Betel fazer um pequeno manualzinho de Shabbat em casa, né? A CIP já fez isso, outras comunidades têm. Mas porque eu entendo que às vezes a gente também não vai fazer ele inteiro. Por exemplo, eu e a minha irmã, a gente não vai fazer ele inteiro. Mas o que seria essa chave, assim, essa conexão? Acendeu a vela, a gente cozinhou, né? Colocou na mesa e jantou. Esse meio, assim. Boa. Vamos dizer assim, você vai fazer o Shabbat em casa. Então, acendeu as velas, se vai para a mesa, se faz o Kiddush de Shabbat, você vai direto para o Kiddush. Você vai para o Kiddush, e aí você, né, faz a bênção do vinho, lava as mãos, faz a bênção do pão, e aí depois, só um minutinho, Augusto, já vou passar, e aí tem o jantar, né? E depois do jantar, a Birkat Amazon, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? As orações de agradecimento pela comida, e aí depois você pode até prolongar, vamos dizer assim, estou falando uma situação ideal, com os Mirot Shel Shabbat, com canções de Shabbat, que são canções alegres, são com temática de Shabbat, são cantadas depois do jantar, né? Então, esse seria, vamos dizer, a estrutura típica de passamos um Shabbat em família em casa. Agora, se você, para pegar o clima de Shabbat, alguma coisa, você, na hora do jantar, agora estamos falando de judaísmo liberal, não ortodoxo, porque os ortodoxos jamais fariam isso. Você quiser colocar lá um som e tocar uma playlist que tenha Lecha Dodi, que tenha outras... Não necessariamente, quiser pegar uma playlist que tenha reza toda, como se fosse uma reza, é uma coisa. Mas você pode ter uma playlist que traga muitas canções de Shabbat com arranjos diferentes, com melodias diferentes, né, e que, como música de fundo, tudo bem, está tudo certo também. Porque está criando o clima de Shabbat. Tá? Fala, Augusto. Oi, Reb, tá me ouvindo? Sim. Então, é uma pequena dúvida sobre Shema. Na Torá do Plaut, resumidamente, eu consigo ler que o Shema Israel ele é uma proclamação onde nós estamos efetivamente dizendo que nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Né? É uma proclamação assim, de que nós afirmamos
com toda a força de que nós não somos idólatras, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E Deus é um só. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, porque eu não sei se existem mais orações que falam sobre esse assunto. E quando o senhor conversou a respeito da recitação do Shema durante o dia, e antes do amanhecer e quando ao anoitecer, eu me lembro que eu não sei se foi no Sidur da Sef, eu não me recordo precisamente ali, que o Shema contém exatamente o número de letras, que é o número de ossos que nós temos. Se a gente meio que se recitasse ele bem direitinho, a gente estaria meio que protegido para poder começar a enveredar à noite, né? No descanso da noite, e meio que para poder iniciar também o dia quando fosse na recitação do Shema pela manhã. Se você tivesse alguma coisa a me acrescentar, ou se eu estou viajando muito nesse assunto. Não, é que assim, cada tema, gente, você me lembrou de uma questão que se traz no Talmud, de uma historinha que dizia que Moisés, né, numa das viagens, alguns chamariam de viagens astrais, não está escrito isso no Talmud, tá? Mas Moisés está lá conversando com Deus, e Deus leva Moisés para ver algumas situações no futuro, e aí as historinhas do Talmud, que são incríveis, né? E aí Moisés vê um homem lá na frente desenhando as letras hebraicas e num nível de detalhe de fazer umas coroas nas pontas das letras, e ele fala: quem é esse? Ele fala: este aqui é o Rabi Akiva. E Moisés, nessas horas, mais ou menos, dizia para Deus: mas você tem um cara como esse e você pegou a mim, né? Por quê? E o que ele está desenhando lá em cima, né? E ele fala: não, cada tracinho que ele está fazendo vai ter uma explicação, vai ter uma possibilidade. Então, assim, me lembrei um pouco dessa história, Augusto, porque, assim, qualquer coisa que a gente for pegar na tradição judaica, isso é muito bonito na nossa tradição, eu acho que isso também tem em algumas outras tradições, a gente vai poder levar para vários lados, né? Eu acho que o importante é a gente não dogmatizar a história. Então, quando a gente fala, olha, o número de palavras ou de letras que tem no Shema Israel equivale ao número de ossos, isso me soa assim, um pouco perigoso, porque assim, talvez a contagem de ossos tais como se fazia, sei lá, na Idade Média, né? Mas hoje não necessariamente se sabe que a gente tem esse número de ossos, ou que estaremos protegidos. Aí vai ser uma tendência minha nisso, quando me vem alguma coisa que me soa como superstição, como com pensamento mágico, me vem a voz uma vez de um rabino que virou para mim numa conversa numa mesa justamente em Campinas, num restaurante vegetariano que agora eu descobri que ele ainda existe. Ele fica na esquina da sinagoga de Campinas. E esse rabino fez uma pergunta do que era o mais importante no judaísmo. E todos nós vamos falar a ideia de um Deus único, a Torá, isso, aquilo. E ele falou: nos afastar da superstição, né? Então essa vozinha sempre fica no meu ouvido assim a gente precisa se afastar da superstição. Claro, precisa ter a questão da maturidade de diferenciar a superstição do estudo do místico, do estudo da Kabbalah, que, dependendo de como você estudar, cai também para a superstição ou não. Acho que a superstição, para mim, me parece que é você pegar alguma coisa e dar a ela um poder mágico de te proteger, ou de te curar, ou de te salvar, sem nenhuma... sem nada muito racional, né? Então, eu tomo um pouquinho desse cuidado. Agora, deve ter algum texto que fala, olha, tem se diz que o número de ossos que a gente tem no corpo equivale ao número de palavras de tal lugar, que, por sua vez, outro texto tem o mesmo número de palavras. São jogos rabínicos, vamos dizer, muito comuns aí nas discussões e no pensamento judaico. Alguns vão dizer dos 613 mandamentos, olha, tem tantos mandamentos positivos, tantos negativos, um relacionado ao número de ossos, e outro, ou de nervos, ossos e nervos, ou só de ossos, e outro relacionado ao número de dias do ano. Mas aonde que isso nos leva, eu não sei muito. Respondendo sobre essa ideia da afirmação da unicidade de Deus, sim, é a nossa grande afirmação de fé, da fé monoteísta. Outros lugares, eu não vou ficar falando de tantos lugares, isso aparece em vários lugares, inclusive no Lechadodi, e com isso eu vou voltar agora para o Lechadodi.
Tá? O primeiro verso do Lech Hadodi diz: Shamor vezachor bedibur echad. Quer dizer, guarde e lembre numa única fala, Hishmiyanu elameyuchad. Nós nos fizemos ouvir, literalmente é isso que está se falando, lehashmiya, lishmoa, fazer ouvir, e aqui remete, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ao Shema Israel. Shema é escuta. Hishmiyanu é uma construção verbal do hebraico que é se fazer escutar. Nós fizemos com que fosse escutado. É isso que quer dizer. Fizemos com que fosse escutado o Deus único. El meyuchad. Aqui ele não está dizendo meyuchad quer dizer especial, singular ou único. Adonai echad, ushmo echad. O Eterno é um e o seu nome é um. Leshem, o letiferet. Leshem, assim como dizendo, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo... Eu estou tentando ver aqui, a tradução não está exata. Shamor vezachor. Olha, nem no Sidur da Sefer está exata aqui a tradução. Deixa eu ver se no inglês ela está. Eu tenho uma tradução aqui, mas é desse Sidur, não sei se... Eu estou com o mesmo. É o mesmo. A tradução não está exata. Guardar e lembrar o Deus único nos fez ouvir simultaneamente o Eterno é um e seu nome é um. A ele apenas entoamos louvores. Que Sidur é esse que você tem na mão? Desculpa. Esse. Não sei que meu marido me deu. Nossa, não, mas é que é o mesmo que eu tenho. E eu acho que você deve estar olhando num outro lugar. E eu acho que eles... Ou eles mudaram... Ele craca lá, não é esse? Mas que página que você está? Número... 250. Não é... Gente, eles mudaram a tradução. É porque o dela está atualizado. Olha só. Veja o livrinho dela como é novinho. Gente, não tinha ideia disso. Eles mudaram a tradução. Eles atualizaram. Eles mudam. Você atualizando. Mudou a tradução. Por que a Betel não pode mudar? Ótimo, Adla. Você me deu agora um pretexto excelente para a gente finalmente mudar a tradução do Sidur da Betel. Você vai emprestar, aí você usa ele como argumento físico na hora de conversa. Nossa, pessoal. Que não, porque a gente está com o mesmo livro, a página é a mesma, mas a tradução é outra. Muito interessante. Mas ele quer dizer isso, né? Leshem, quer dizer pelo nome ou pela fama, eu costumo dizer assim, pela autoridade. Letiferet quer dizer pela eternidade. Não, Leshem é pela autoridade. Letiferet é uma expressão como dizendo por todo sempre. O Leteilá é por louvor, né? Então, assim, de toda forma como a gente for olhar Deus, Deus é um, seja se a gente está olhando esse um, o um a quem a gente louva é para quem nós nos voltamos, um que é o eterno, um que é a única autoridade, não importa, Deus é um. Então, aqui a gente tem uma resposta, Augusto, assim, eu nunca tinha visto isso e eu agradeço vocês de novo, porque só numa aula a gente consegue chegar a esses insights, né? Acho que o primeiro parágrafo do Shema, do Lech Hadodi, remete ao Shema Israel. Ele fala, Hishmiyanu Shema. Ele fala, Adonai Echad. É muito interessante. Fala, João. Oi, estava mutado. Isso me lembra também, tem uma Mishnah que discute muito a questão do Shema, que ela fala o seguinte, se eu falo Shema Israel, Adonai Eloheinu, eu não preciso falar que Adonai é errado, porque Adonai Eloheinu eu sei que ele é errado. Então, os rabinos, eles discutem muito em cima disso, que o Shema Israel, Adonai Eloheinu, é o judeu falando para o judeu. O Adonai errado é você falando para os outros povos, em algum momento no futuro. Eu achei... Tem uma discussão muito bonita sobre isso, do Rav Kook. Essa Mishnah, você tem esse texto? Depois, se tiver, se puder me mandar. O Rav, então, é isso. O judaísmo é de uma riqueza que eu vou dizer para vocês que, assim, a gente... Eu acho que é um exercício de humildade até da gente ter a ideia de que a gente está, quanto muito, arranhando, vamos dizer, a superfície, né, dessa tradição. Alguns vão dizer que todo conhecimento que a gente tem é uma espécie de gota num oceano. Então, é muito legal isso que o João traz, porque, assim,
isso faz parte, de novo, a gente não pode cristalizar essa informação, por exemplo, que o João colocou, né? É uma discussão rabínica. Eles estavam... O bonito do Talmud é que eu sempre tenho a sensação de que quando você estuda, é como se sentasse na mesma classe que eles, no mesmo espaço, escutando eles discutindo como a gente está discutindo agora. E aí vão surgindo insights, e os caras tiveram as manhas de os principais eles colocarem no papel. Então, essa ideia eu nunca tinha escutado, ou se eu escutei, já tinha esquecido, mas ela faz sentido. Se eu digo para um judeu, Adonai Eloheinu, o Eterno é o nosso Deus, é inerente que o nosso Deus é um. Nós estamos falando de irmão para irmão, nós já estamos dentro dessa tradição. E para os outros, a gente precisa explicar que o Eterno é um. Então, é uma colocação muito bonita, que eu não me lembrava dela, mas faz muito sentido. E o Rav Kook é um personagem interessantíssimo, porque o Rav Kook é um rabino do século XX, do começo do século XX. Se não me engano, primeiro rabino de Jerusalém, o primeiro rabino... Primeiro, acho que é Nazi, de Jerusalém. De Jerusalém. E ele tinha uma relação de respeito muito grande em relação aos judeus seculares, socialistas, que não acreditavam que para eles Deus era uma ideia simplesmente abstrata, bonita, mas que não era mais do que isso, uma construção cultural do ser humano, e que trabalhavam a terra, que entendiam que a coisa principal para o povo judeu se tornar um povo como os outros povos era você meter a mão na terra, trabalhar a terra e produzir o seu próprio alimento, que eles tinham comprado, né, na verdade, a ideia, e talvez fosse um pouco assim a sociedade judaica em algumas regiões, eles diziam que a pirâmide social estava invertida e que isso levava à perseguição. Então, vamos colocar ela no lugar certo e vamos ser camponeses, e vamos trabalhar a terra, vamos montar kibbutz, vamos não sei o quê, e vamos redimir a terra, né? Vamos fazer a terra de Israel, que está árida, voltar a dar alguma coisa. E o Rav Kook dizia que o trabalho dessas pessoas era tão espiritual quanto as orações que eles podiam fazer numa sinagoga. Porque ele dizia, eles estão redimindo a terra de Israel. Vocês querem mais do que isso? Né? O que importa se a crença deles, se acreditam ou não acreditam? Eles estão construindo o judaísmo com as próprias mãos. Né? E judaísmo é prática. Então, assim, eu não sei se o Rav Kook falou com essas palavras, mas o Rav Kook tinha um profundo respeito pelas pessoas que os primeiros pioneiros que iam para a terra de Israel, então Palestina, para construir o país. E a partir do pensamento do Rav Kook, vai surgir um movimento juvenil, um movimento em Israel chamado Movimento Religioso Nacionalista, como traduzido, Dati Leumi, e vai surgir um movimento juvenil, um grupo de jovens chamado Bnei Akiva, os discípulos de Akiva, de Rabi Akiva, né? E que era um grupo religioso, sionista e nacionalista. Ou seja, eles formaram kibbutzim, eles formaram fazendas coletivas do Bnei Akiva. E então, kibbutz não era só uma coisa agora de judeus seculares que não acreditavam em Deus e que eram socialistas, agora passava a ser também um espaço de judeus religiosos nacionalistas com práticas socialistas também, de divisão da terra e de compartilhamento, né, de instrumentos de trabalho naquele espaço. Com o tempo, fazendo um parênteses, né, nessa história, com o tempo, esse grupo, o Bnei Akiva, principalmente os grupos chamados religiosos nacionalistas, foram se afastando, na minha opinião, dos valores do Rav Kook e acabaram se tornando grupos religiosos ultranacionalistas, alguns realmente extremistas, e que beiram alguns pequenos grupos em Israel o terrorismo, né? Se é que não entram diretamente neles. Então, eu vou terminar de falar isso e vou voltar para o nosso tema e responder aí a Geise, mas estudar o Rav Kook é um grande prazer, né? E se o Rav Kook vai falar alguma coisa da Mishnah ou do... poxa, é um estudo que vale muito a pena. E, infelizmente, o lugar que algumas pessoas seguiram quase 100 anos depois não é nada bonito, né? A gente tem casos de grupos de jovens, são chamados os jovens das montanhas, né? Na região dos chamados territórios ocupados, são jovens que foram morar em lugares que não se pode morar, né? Que seriam territórios palestinos, mas que eles entendem que tudo lá é a grande Israel,
e são jovens que moram em containers e tal, e depois descem e vão queimar as plantações dos árabes, ou entram nas mesquitas, queimam livros, furam pneu, riscam os carros. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Mas, e às vezes matam também, né? Então, às vezes a gente não conta essas coisas sobre Israel, ou quando conta, o pessoal vai dizer, você está contra Israel, não sei o quê. Pelo contrário, é por amar muito Israel que a gente pode denunciar esse tipo de coisa e fazer com que isso não aconteça num lugar que a gente gosta tanto, né? Então, fecho o parênteses, mas Rav Kook vale muito a pena, é maravilhoso. Então, obrigado, João, por trazer essa citação, eu achei ela muito bonita. Isso merecia estar num compêndio de um livro de comentários, por exemplo, sobre o Sidur, sobre o Shema. Fala, Geise. Geise? Boa noite. Boa noite. O senhor vai voltar, né, para o assunto? Apesar que eu ia apontar algumas coisas sobre o Shema, posso? Ou o senhor deseja depois? Eu preferiria depois, porque senão a gente não vai sair Okay. do Lechadodi. Eu queria depois, a gente vai chegar Okay. no Shema, tá bom? Tá. A gente não precisa terminar isso hoje, mas a minha intenção inicial era dar uma passada de helicóptero por todas as rezas. Então, nem ia passar todo pelo Lechá. Mas, assim, o Lechadodi, ele tem, então, primeiro parágrafo, Shamor Vezachor. Então, guarde e lembre, numa única palavra, isso dialoga diretamente com a leitura da Torá dessa semana, com a Parashá dessa semana, Vayet Hanan, que tem a segunda versão dos 10 mandamentos. A primeira versão dos 10 mandamentos está no livro do Êxodo, a segunda está no livro de Deuteronômio. Numa delas, se não me engano, no Êxodo, se fala de Zachor et Yom HaShabbat, lembre-se do dia de Shabbat, e no livro do Deuteronômio, essa mesma afirmação, o quarto mandamento que fala do Shabbat, ele começa dizendo, guarde o dia do Shabbat. E aí vem o Shlomo Alkabetz, o poeta, e coloca essas duas numa mesma oração. Ele fala, Shamor vezachor, guardar e lembrar, vieram numa única fala. Deus, quando passou o quarto mandamento, o mandamento do Shabbat, ele é como se Deus tivesse colocado isso numa única fala cruzada, né? Então o poeta vai lá e junta uma versão e a outra versão dos 10 mandamentos. Ishmiyanu elameyuchad, isso a gente já falou, quer dizer, fizemos escutar, né, a ideia de um Deus único e singular, o Eterno é um, seu nome é um, para sempre, por toda a eternidade. Então é um verso realmente que remete a gente ao Shema Israel. Aí vai para o segundo, Likrat Shabbat lechuven elcha. Gente, vamos ao encontro do Shabbat. Ele não, ela, que ri mekora brachá. Ri é a palavra ela em hebraico, é a fonte da bênção. Merosh mikedem nesuchá. Merosh quer dizer, desde o princípio, desde o início, ela foi feita ela foi coroada, a gente poderia dizer quase uma princesa. Nasir, em hebraico, é príncipe, Nesichá, é princesa Nesuchá, foi colocada nesse lugar. Sof ma'aseh b'machshavat chilá, ele é o fim da criação, mas ele estava no início do planejamento. Então ele faz um jogo de espelhos aqui, que ele diz assim, o Shabat é o fim da criação. É o fim da criação, é o sétimo dia, né? A criação em 6 dias, no sétimo dia é o Shabat. O Shabat é o fim da criação, mas na Machshavá é no pensamento, ou seja, no planejamento divino, o Shabat era a primeira coisa que Deus pensou, pelo que diz o poeta. Provavelmente inspirado em fontes místicas e tudo. Então é como se Deus falasse assim, Shabat, o que eu preciso para fazer para chegar no Shabat? Eu preciso de 6 dias na criação. Então vamos lá, vou fazer os 6 dias da criação e aí eu consigo chegar no Shabat. Mais ou menos como a gente vai pensar uma casa. A gente não pensa nos tijolos da casa, né? A gente pensa primeiro na casa. Bom, eu quero ter uma casa. O que eu preciso para chegar nessa casa? Bom, eu preciso comprar o terreno, preciso chamar um arquiteto e ver o material. E aí eu começo a construir. A construção são os 6 dias da criação, fazendo um paralelo. E aí, finalmente, eu vou chegar na casa, né? Então essa imagem que ele vai construindo. E por aí vai, verso por verso. Eu vou pegar os 2 últimos agora, tá?
Yamin usmol tifrotzi, para a direita e para a esquerda, que você se espalhe, né? Meio dizendo, aqui talvez a referência seja a cidade de Jerusalém, mas podem ter outras referências. Veta Adonai ta'aritzi, e que você possa glorificar o Eterno. E aí diz, Aliad ish ben partsi. Aqui na tradução que eu tenho aqui, que eu acho que não é o que a Adla tem, para minha surpresa, que vai falar, pelo poderio do filho de partsi. Essa tradução está completamente equivocada. Agora realmente está. Eu nunca soube quem era partsi. E agora eu percebo que não tem nada a ver essa tradução. Aqui está dizendo assim, Aliad ish ben partsi, ao lado do homem que é descendente do partsi, ou seja, do filho de Peretz. O filho de Peretz, descendente de Peretz, se a gente for pegar no livro de Ruth, no momento que a gente for estudar Shavuot, a gente vai ver que Peretz, eu não lembro se era o pai ou se era o avô de Davi, do rei Davi. Então, que você aí tem uma relação aí também com Ruth e com Boaz. Então, não me lembro se Peretz era filho ou neto de Ruth, né? E segundo a tradição, o Messias seria um descendente do rei Davi. Então, a gente está falando dessa cidade, olha, quer dizer, você vai se espalhar para a direita, para a esquerda, e vai levar o conceito de Deus com você, e você vai estar junto com o descendente de Peretz, né? Ou seja, provavelmente ele está falando de Davi, Venismecha venagilá. E nós vamos nos alegrar e nós vamos festejar. Então, a gente vai chegar aqui num verso que está meio que antevendo o que poderia ser uma era messiânica, né? Essa ideia toda vai se espalhar pelo mundo inteiro, vamos levar esse conceito de Deus para todo mundo, ao seu lado vai estar o próprio Messias, vamos dizer assim, né? E a gente vai comemorar e a gente vai festejar. Então, e aí finalmente vem o último verso, que vai falar Boi veshalom ateret ba'alá. Deixa eu ver como é que está aqui na... Não sei se o pessoal do movimento reformista mudou alguma coisa, depois eu preciso ver como que eles fazem a tradução. Eu vou explicar porque tem uma sugestão no verso aqui pelo movimento reformista, em alguns versos. Boi veshalom, venha em paz, ateret ba'alá. Ateret seria como que a coroa do seu esposo. Gam besimcha uvetzaholá. Aqui no da Sefer vem Gam beriná, que quer dizer no final a mesma coisa. Riná, simcha são sinônimos, alegria, regozijo, festa. Gam besimcha uvetzaholá. Então, venha em paz, que venha em paz a coroa do seu esposo, em alegria e com muita felicidade. Tor emunei am segula, venha para dentro dos fiéis, do povo escolhido por Deus, do povo que é um tesouro, não é escolhido, que é um tesouro de Deus, né? Que Deus trata como algo muito precioso, de um povo precioso para Deus. Boi halá, venha, que venha a noiva, que venha a noiva. E aí algumas versões também vem Boi halá, venha a noiva, Shabbat malketá. Agora o Shabbat, a Shabbat, seria a melhor tradução, a Shabbat, feita rainha, a rainha Shabbat. Então, nesse último verso, quem que eles estão chamando venha em paz? A coroa do seu esposo. Ou seja, olha que bonito, o texto começa falando Lechadodi, venha meu amado, ao encontro da noiva, quer dizer, é o povo de Israel indo ao encontro da noiva, né? Mas no final, essa noiva, quer dizer, vem ao encontro da noiva, essa noiva é o Shabat, ou a Shabat, como eu estou brincando aqui, e brincando, mas talvez falando sério, né? O João precisa... Tá bom. Já são 9h20, a gente vai até 9h30. Tá ótimo, Peço João. perdão, Rabi, é um
situação de natureza familiar, eu fiz um baita esforço aqui. Vejo vocês amanhã, tá? Muito obrigado, João. Eu assisto o resto da aula depois. Tchau, tchau. Tá ótimo. Até mais. Tchau, tchau. O marido aqui, o esposo, é Deus, né? Então, a gente está dizendo, vá em paz, né, para os braços do seu esposo. Ou seja, a gente já entrou numa situação aqui de casamento, já não é mais uma noiva. Vá com alegria e vá com felicidade para o meio do seu povo. Ou seja, imagina, o Shabat e Deus estão se casando num casamento místico e eles vêm para dentro do povo, literalmente eles vêm dançar junto com a gente, né? E Boi Halá, que venha a rainha Shabat. Então, o Lechad Odi, no final das contas, é uma oração lindíssima e que a gente está presenciando todo um rito de casamento, né? Do Shabat com Deus. Isso é muito louco, porque Deus é um só, né? Imaginar que Deus está casando, mas enfim, é um poema, né? A gente está tratando disso, está tratando como um poema, e que essa noiva pode ser o Shabat, essa noiva pode ser o povo de Israel, essa noiva pode ser Jerusalém. Então, muitos personagens ou personas podem entrar nesse lugar da noiva. Mas é interessantíssimo como o principal dia da semana e o dia mais sagrado para a gente e mais importante tem esse caráter feminino tão forte. Isso é uma outra discussão que a gente poderia ter, não acho que num curso de introdução, mas a gente fazer um estudo, né, mais aprofundado sobre o Shabat, da importância do feminino na questão da própria tradição judaica e nessa questão mística mesmo, que é muito bonito e que vem sendo, sempre foi enfatizado pelos místicos da Kabbalah, mas isso vem ganhando uma força muito grande, principalmente eu vejo no movimento Jewish Renewal, não tanto no reformista, vem na questão da afirmação do lugar da mulher como protagonista dentro da vida religiosa judaica. Mas o movimento Jewish Renewal, que é um movimento do qual o Rabino Newton Bonder é o principal expoente no Brasil, e que pega essa tradição mística, racídica, etc., e traz ela, não deixa ela só no místico, só na linguagem mística, mas traz isso para dentro da comunidade, onde a mulher efetivamente passa a fazer parte como protagonista no dia a dia da comunidade. Eles trazem essa questão do Shabat, do feminino do Shabat, muito forte, né? E das mulheres participarem disso de uma maneira muito forte, e da emoção, agora no sentido mais psicológico, né? Da emoção que está ligada ao feminino, ela vem muito intensamente no Shabat. Então, as comunidades que levam isso mais a sério vão ser comunidades onde isso que a gente traz ainda timidamente na Betel, mas menos timidamente do que já foi, de trazer palmas, de se mexer e tudo, isso vira uma enorme celebração com dança mesmo, das pessoas saírem pulando e dançando na sinagoga. Isso a gente vê em Israel. Desde algumas sinagogas racídicas, não só Chabad, talvez nem Chabad, mas sinagogas ortodoxas, que você vai ver no Shabat, mas aí vai ser um clube do bolinha, os homens, né, no serviço religioso, e quando você menos vê, você está lá pulando com todo mundo, e se você não quiser pular, não tem jeito, você acaba pulando junto, porque está todo mundo tão grudado uns nos outros. Tem uns vídeos no YouTube muito engraçados, que pegam esse povo pulando, e mudam a música, e colocam música de heavy metal, e está todo o povo pulando. E é igual, né? Realmente, é muito engraçado, mas a gente fala, caramba, é isso. Acho que a sensação de êxtase é muito parecida. E nas comunidades Jewish Renewal tem essa coisa do êxtase. A mais forte que eu conheço é da Navateilá de Jerusalém, mas aí são homens, mulheres, crianças, aí é todo mundo. Eu, particularmente, acho uma delícia, né? Acho realmente fantástico. Então, assim, a gente não cobriu todo o Lechad Odi, não vamos cobrir, não agora, mas eu acho que essa ideia desse casamento, e que só há uma outra coisa que agora me veio um outro insight. Essa noção de um casamento entre o Shabat e Deus é muito bonita, mas agora eu vou falar uma viagem que é o seguinte: na tradição judaica a gente não casa no Shabat. Então eu diria que mesmo o casamento do Shabat
com Deus só pode acontecer antes do Shabat, ou seja, antes do Arvit, né? Porque não se casa no Shabat. Mas, enfim, isso aqui foi uma viagem minha agora, tá? E aí a gente vai... Eu vou pular esses últimos 2 salmos, né? Que a gente já falou também um pouco deles, como uma espécie de 6º dia da criação, e aí vem depois do Lech Hadodi. E aí a gente vai para o Shema, que não vai dar para a gente falar muito sobre isso hoje, mas talvez a gente continue isso na próxima aula. Mas de alguma maneira eu já... Bom, deixa eu ver se eu coloco um pouco para vocês. Kriyat Shema seria a leitura do Shema, mas criar em hebraico também quer dizer uma convocação, né? Eu estou chamando as pessoas para o Shema e as suas bênçãos. Então o Shema é uma coisa tão importante, é um texto que saiu né? É uma oração que saiu do texto bíblico, mas é uma combinação de várias partes do texto bíblico e virou a principal afirmação da fé monoteísta judaica, como foi colocado pelo Augusto. Ela vem como, vamos dizer, ela tem um chamado, como se fosse assim, bom, gente, agora terminou essa festa toda, esse êxtase, Lech Hadodi, salmos, estamos no clima de Shabat. Então, assim, a gente sai desse momento de emoção, né? Na aula passada, acho que a gente falou dos 4 níveis, né? Que o Jewish Renewal também coloca, né? A gente sai do prático para o emocional, para o racional e depois para o mais místico, né? Da união com Deus. Aqui a gente saiu do emocional do Kabbalat Shabbat e a gente vai para um lado mais racional, o lado do Shema. Então eu estou chamando as pessoas, pessoal, vamos voltar para a Terra. Baruch et Adonai Mevorach, vamos abençoar o Eterno, que já é abençoado. Ou seja, Deus não precisa das nossas orações, quem precisa somos nós, né? Então, embora ele já seja abençoado, porque ele é Deus, vamos abençoar Deus, né? Vamos nos dirigir a Deus. E aí tem a oração seguinte que responde, Baruch Adonai Mevorach, Leolam Vaed, abençoado seja o Eterno, que já é abençoado por todo sempre. Então, eu reconheço que Deus não precisa da gente exatamente. Tem gente que vai dizer que não, que Deus precisa da gente. Mas ele precisa da gente como o único ser que tem consciência para reconhecer a existência de Deus. Porque todo o resto da criação, em tese, não teria capacidade para reconhecer quem o criou. O único que é capaz de fazer isso é o ser humano. Então, Deus criou a gente por causa disso, porque ele precisava de alguém, vamos dizer, de alguma maneira que soubesse que foi ele que fez tudo isso, vamos dizer assim, né? Mas no dia a dia ele não precisa muito da gente, a gente precisa mais dele do que ele da gente, vamos dizer. E aí tem esse primeiro chamado, Baruch et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Tá. Pessoal, tá todo mundo atento, nos levantamos, etc. Tá bom, agora a gente pode ir para as orações. As 2 orações que antecedem o Shema Israel, elas vão ter características diferentes. Uma, a gente agradece a Deus por uma coisa universal, por ter trazido a noite, as estrelas, né, o dia, a noite, o céu, e coloca cada estrela, né, cada coisa no seu lugar. A gente pode imaginar que não só as estrelas, a gente pode imaginar as constelações, a gente pode imaginar que até a organização do céu na forma do zodíaco, que alguém perguntou em alguma outra aula, o que isso tem a ver com o judaísmo, né? A gente falou que tem sinagogas inteiras com piso no chão, com os signos do zodíaco. Então, vamos dizer, Deus organizou os céus, os planetas e etc. Ou seja, a gente agradece a Deus por trazer a noite e por ser o criador de tudo. Não é uma oração exatamente judaica no sentido de ser focada na gente. É uma oração que a gente está falando Deus, Melech Haolam, o soberano do universo. É nesse lugar a primeira oração. A segunda se relaciona ao povo de Israel. Então a gente vai partir do todo para a parte, né? Primeiro agradecemos a Deus, criador do universo. Agora a gente está falando com Deus, Eloheinu, o nosso Deus. Porque é a oração que vai falar o amor eterno que você nutre pelo povo de Israel. E ela termina dizendo Baruch atah Adonai ohev amo Israel. Eu agradeço a você, eterno, eu te abençoo, eterno,
por amar o povo de Israel. Eu estou querendo ver aqui no Sidur israelense, porque eu trouxe os dois realmente para comparar, que um é ortodoxo e o outro é reformista. Só um minutinho, antes de chamar. Havatolam. Eles têm basicamente a mesma estrutura, talvez seja exatamente a mesma oração aqui. Então é isso, a gente parte do todo para o particular, do todo Deus, o Criador do universo, soberano do universo, para Deus, o Deus de Israel, e aí a gente vai para o Shema. Um outro ponto interessante aqui é, alguns dizem, pô, mas é uma ordem, né? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Você amará o Eterno de Israel. Quem ama sendo ordenado? Ou você vai me amar, entendeu? Não, seria uma visão muito possessiva, né? Mas, assim, a gente vê que antes da exigência de Deus nos amar, ou dessa expectativa, vamos dizer assim, de Deus, a oração anterior é uma oração do amor de Deus pelo povo de Israel. Então, você tem o amor de Deus pelo povo de Israel e depois o amor de Israel pelo seu Deus. Então, de novo, a gente está falando de amor, né? Acho que muito inspirados... Hoje, na verdade, é Tu B'Av, né? Agora, essa quinta-feira foi Tu B'Av. Não, desculpe. Agora à noite é Tu B'Av e amanhã todo dia é Tu B'Av, o dia 15 de Av. Amanhã no Shabat já é dia 16 de Av, amanhã à noite. Mas a gente vai tratar como se fosse o dia 15, tá? Vamos entrar nesse clima. Mas então aqui tem a segunda bênção, fala do amor de Deus por Israel. O Shema fala do amor de Israel por Deus. Então você tem esse encontro agora, né? De amor entre Deus e o povo de Israel. A iniciativa parte de Deus. E ele espera a contrapartida da gente. Não vamos discutir agora todo o Shema, porque o nosso tempo está esgotado, mas a gente pode voltar a isso na próxima aula. Eu só quero trazer para vocês as bênçãos que vêm depois do Shema. Tá? Geise, na próxima aula a gente volta para o Shema exatamente, tá? Então, depois do Shema, a gente vai ter, mas aqui eu quero trazer como que um espelho, né, das duas primeiras bênçãos. Que não vai ser exatamente um espelho. A gente vai ter a bênção Geulá, que é uma bênção que fala da redenção do povo de Israel. Então, ela está focada em Israel. Com foco, talvez mais no futuro, né? Da redenção no tempo vindouro, né? Do povo de Israel. É uma leitura. Do movimento, que aqui ele fala Gaal Israel. Não, na verdade é do passado, desculpa. Gaal Israel, Deus que nos salvou no passado. O do movimento reformista, se não me engano, vem Goel Israel. É Deus que nos redime sempre, né? Inclusive no presente. E a última oração, ela vai ter essa relação com o presente. Então, ficou confuso o que eu falei agora? Não sei. Tem o Shema, então deixa eu voltar um pouquinho, acho que ficou confuso. Antes do Shema, duas bênçãos, né? Até aqui tudo bem, né? Uma fala, a gente agradecer a Deus por tudo que Ele criou no mundo, o Senhor do Universo. Depois, Deus que ama o povo de Israel. Aí vem o Shema, que fala de Israel que ama a Deus. Aí vem a primeira bênção. Depois vai falar, Deus, a gente agradece por você ter salvado o nosso povo no passado. Então, aqui a gente está... A referência agora não é mais o universo e povo de Israel. Agora é a referência com o povo de Israel no tempo, ou seja, no passado e depois no presente. Agora ficou mais claro? Então, Deus nos redimiu no passado, Gaal Israel, eu agradeço por isso, e agora no presente, que Deus permita que a gente possa dormir em paz e viver em paz. Isso é no presente. E o futuro, vou brincar agora, a Deus pertence, né? E também para nós agora, acho que a gente pode descansar um pouquinho, mas a gente vai entendendo a regra, né? Quer dizer, quais são as orações e essa regra interna do que elas estão falando, quando a gente está rezando na sinagoga também.
E eu estou dando essa aula para vocês e me dá uma vontade enorme de dar essa aula para a comunidade inteira, porque eu tenho certeza que, Adela, que boa parte dos nossos diretores não tem ideia, né, dessa visão de Shabbat. Seria muito legal se as pessoas se dispusessem a poder trabalhar essas orações dessa maneira. Vamos, talvez, pensar nisso. Tudo bem, gente, até aqui? Então eu vou interromper a nossa aula aqui, até para a gente se preservar um pouquinho, pelo menos no horário, e fazer a nossa... Cadê a nossa brachá aqui, final? Só um minutinho. Preciso colocar isso em destaque. Posso só perguntar uma coisa? Fala. O treino eu posso fazer toda noite, né? Ou não? Sim, sim. Se a gente for, Adla, depois para o Sidur da semana, você vai ver que eu acho que Veino faz parte, mas ele vai ter... A fórmula dele vai ser um pouquinho diferente. Porque o Veino, ele está falando do Shabbat. E eu acho que Veino da semana é a mesma, basicamente a mesma oração, mas ele tem o final dele, se não me engano, fala Shomer Amo Israel Ad. Eu agradeço a Deus por ser o guardião, por ser sempre, continuamente, o guardião do povo de Israel. Porque é uma relação de você dormir no Shabbat. Outra é uma relação de você ter que dormir. Shabbat você pode acordar mais tarde, tudo isso, vamos dizer assim. E dormir mais tarde, acordar mais tarde. Durante a semana, você vai dormir mais cedo, você vai acordar mais cedo, tem trabalho, tem escola, tem... Então, a oração, ela respeita isso também. Mas, basicamente, é a mesma oração. Tá? Bom, oração final dos nossos estudos de hoje. Nosso Deus, Deus dos nossos patriarcas e das nossas matriarcas, dê-nos forças para colocarmos em prática o que de bom e de correto que nós estudamos hoje, que seja a sua vontade, eterno nosso Deus, orientar os nossos caminhos para a paz, guiar os nossos passos para a paz e nos orientar, em geral, para a paz. Envie bênçãos através das nossas ações. Que haja paz em nossas fronteiras e tranquilidade em nossas casas. Bendito seja o Eterno por escutar as nossas orações. Então, gente, uma boa noite e espero encontrar boa parte de vocês amanhã no Shabbat, tá bom? Até mais. Shabbat Shalom. Tchau, tchau. Até amanhã. Boa noite.